Graça e a paz de Jesus, povo de Deus. Alegria poder compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã com vocês. Nós ainda estamos sem o nosso ministério infantil, que retorna semana que vem. Então, mais uma vez, aquele pedido, que você tenha paciência e no cuidado com seu filho, em qualquer grito e choro. A minha mesmo está esperneando ali. Ela acalmou porque está com um pedaço de bolo na boca. Mas é normal, faz parte e é um som bom de se ouvir, porque é o Senhor mantendo a sua igreja. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Ano passado eu encerrei uma série expositiva e sequencial na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o meu desafio primário nesse ano é fazer a mesma coisa agora, só que com a segunda carta aos Tessalonicenses. Eu quero passar por toda ela com os irmãos. E hoje nós veremos no capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 5. Poderia fazer em uma tacada só o capítulo 1, daria para fazer um sermão assim, mas eu quero ir de uma maneira mais pausada, para que a gente se atente a alguns elementos importantes na tratativa do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica. Eu estava com saudade da igreja de Tessalônica. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Só até aqui, feche seus olhos. Senhor Deus Pai, nós lhe rogamos que essa palavra encontre morada no nosso coração, na nossa mente, para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada. Em nome de Jesus. Amém. O que torna uma igreja poderosa, meus irmãos? O que de fato faz com que uma igreja seja relevante no seu bairro, relevante na sua cidade, no estado, no Brasil, no mundo, o que quer que seja? Existe alguma fórmula prescrita? Será que existem os 10 passos para uma igreja altamente eficaz que você encontra aí nas livrarias? Existem muitos livros com essa temática na área de eclesiologia, quando se trata de igreja, com fórmulas prontas, meio pasteurizadas de algumas junções de estratégia de marketing, de pragmatismo. Existe muito por aí. E eu particularmente vivi muito disso. Não sei se todos os irmãos sabem, mas eu não sou presbiteriano de berço. Eu vim de outras igrejas, de outras denominações e movimentos, e já vi muita coisa estranha por aí. Já vi livros que prometem um crescimento explosivo, já vi métodos de discipulado que prometem aumentar e fazer com que a igreja cresça e viva. É claro que no meio disso tudo tem coisas interessantes, legais, que podemos filtrar e até mesmo fazer um bom uso. Mas a pergunta, ela continua interessante para nós. O que torna uma igreja poderosa no Senhor? Porque afinal, nós temos igrejas que são fracas, igrejas raquíticas na fé, igrejas que têm as suas dificuldades a ponto até mesmo de serem advertidas. Vocês se lembram das cartas às igrejas do Apocalipse? As 7 igrejas, apenas 2 delas passam sem exortação. A igreja de Esmirna e de Filadélfia. Todas as outras são
repreendidas, são exortadas pelo Senhor. Então, se nós temos uma igreja que pode ser fraca na sua atuação, no seu poder, no seu movimento, nós não queremos fazer parte desse espectro, concordam? Nós queremos fazer parte de uma igreja poderosa no Senhor, de uma igreja atuante, de uma igreja envolvente, mas que faça tudo isso para a glória de Deus. E é isso que nós vemos aqui na teologia do apóstolo Paulo. O que contrasta com uma igreja assim? Uma igreja fraca. O que é então uma igreja forte, que opera no poder do Senhor? Nós vemos na primeira carta, se vocês devem se lembrar da primeira série expositiva, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo dá 3 elementos para uma igreja operante. Ele fala da fé, ele fala do amor e ele fala da esperança. E isso vai montar todo o quebra-cabeça da teologia do apóstolo Paulo quando ele diz a respeito de igreja, de como nós devemos ser igreja. E hoje nós vamos novamente mergulhar nessas características, nesses elementos. A fé, amor, esperança, e a minha oração é que seja um tempo oportuno para que nós possamos ser trabalhados pelo Espírito Santo em ser e viver como igreja. Essa é a minha intenção quando eu olho o apóstolo Paulo tratando a igreja no Novo Testamento, e eu quero que seja assim também conosco. Mas a partir da palavra de Deus, não de meras estratégias, publicidade, campanhas. Isso tem o seu devido lugar, mas a gente fala um pouco disso. Mas o que a Bíblia, as Escrituras nos ensinam sobre ser igreja? Deixa eu voltar um pouquinho e te contextualizar da segunda carta, então. Se você se lembra bem, Paulo estava na sua segunda campanha missionária e visitando a região da Macedônia, ali onde tem Filipos, a própria Tessalônica e Bereia, ele está numa campanha árdua de plantação de igrejas. E as coisas no primeiro momento, na região da Macedônia, não deram certo na igreja de Filipe. Vocês também devem se lembrar nos relatos de Atos dos Apóstolos, que ali naquele centro comercial da cidade de Filipos, Paulo encontra uma mulher endemoniada. Paulo expulsa o demônio dessa mulher, mas aquilo causa um alvoroço na cidade, a ponto de que Paulo, seu companheiro Silas, precisam sair da cidade. Então eles tomam um navio, vão para a região comercial também, um centro importante ali naquela região, chamado Tessalônica, a cidade de Tessalônica, e com o mesmo modus operandi eles vão pregar o evangelho. E Paulo faz isso durante 3 sábados, na sinagoga dos judeus. Ele abria as Escrituras e demonstrava que o Messias era aquele que veio, que morreu a morte de cruz e que ressuscitou. Paulo expunha as Escrituras para os judeus ali naquela região, e obviamente não só judeus observavam aquilo, mas muitos gentios se achegavam à mensagem do Evangelho, e em pouco mais de um mês, mais de 3 semanas ali, Paulo planta a igreja em Tessalônica. Mas as coisas não correm como esperado. Dali à feita, os judeus, enciumados pela prerrogativa do evangelho que o apóstolo Paulo está pregando, contratam arruaceiros da cidade para que tumultuem o ministério do apóstolo Paulo e de Silas. E é precisamente isso que acontece. Você pode voltar os seus olhos lá depois para Atos, capítulo 13. Então, Paulo e Silas, mais uma vez, precisam sair foragidos da cidade. E eles deixam uma igreja plantada, mas eles precisam sair. Ou seja, essa igreja fica órfã dos seus plantadores. Mas essa é uma igreja que dá frutos. Essa é uma igreja perseverante. É uma igreja perseguida, mas uma igreja que ama o Senhor. Mas sem os seus plantadores, sem a figura do teólogo, o pastor e apóstolo Paulo, eles têm muitas dúvidas. Dúvidas a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, dúvidas sobre como devem viver a vida até lá, dúvidas a respeito de questões doutrinárias importantes. E é isso que Paulo esclarece na primeira carta. Ela termina com um chamado, um convite para que a gente aguarde com expectativas a volta do Senhor Jesus Cristo. É assim que fecha o panorama da primeira carta. Então nós estamos numa segunda carta.
O apóstolo Paulo ali envia Timóteo. Timóteo volta com notícias da igreja e pouco mais de alguns meses ali, talvez até um ano, Paulo retorna com outra carta a partir de Timóteo para a igreja de Tessalônica. E aqui nós estamos, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ainda tratando desses temas sobre igreja, sobre a volta do Senhor, e é isso que nós vamos ver na série como um todo. Paulo continua a instruí-los quanto a serem poderosos, não em si mesmos, não na sua autoestima, mas poderosos no Senhor. E aqui a pergunta é muito pertinente. O que faz, então, uma igreja poderosa no Senhor? Paulo volta com aqueles elementos clássicos da sua teologia que nós precisamos viver, encarnar, precisamos ter uma igreja que viva a partir disso. O que torna uma igreja poderosa é, se você estiver anotando, o primeiro ponto é esse, uma fé verdadeira. Uma igreja poderosa no Senhor é feita de uma fé verdadeira. A gente vê isso nos versos a partir do número 1 até o versículo de número 3, na sua parte A. Veja, a fé verdadeira é a base. A fé verdadeira é o que mantém uma igreja bíblica e saudável. Veja que uma igreja, ela pode não ser cheia de recursos, ela pode não ter um contingente enorme de pessoas, obreiros, liderança, mas se ela tem fé, se ela tem uma fé verdadeira, ela está no caminho da bênção e da graça de Deus. É simples assim, não é simplista, é simples. Porque veja, ter fé é estar firmado, é estar fundamentado, é não abrir mão desse fundamento. O apóstolo Paulo trata desse fundamento quando ele saúda a igreja, quando ele os cumprimenta, dizendo, a saudação é um meio de dizer assim, olha, eu cumprimento vocês porque vocês estão em Deus, porque vocês estão firmados e estabelecidos no Pai e no Senhor Jesus Cristo. E mais, que essa graça acompanhe vocês, que essa graça vá adiante de vocês, que vocês vivam através dela, que haja florescimento através dela, que haja vida abundante através dessa graça. Esse é o cumprimento inicial que o apóstolo Paulo faz aí nos versos 1 e 2. Eles não estão aqui à toa, eles não são uma mera forma para se comunicar com a igreja na abertura de uma carta. Ele está estabelecendo o fundamento da fé. Que a fé de vocês esteja no Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo e que essa graça acompanhe vocês. E se você juntar as peças bíblicas que nós temos ao longo de toda a Escritura, você vai perceber que fé é viver na graça. Fé é viver na graça, porque viver na graça é viver na dependência de Cristo. Você pode observar isso lá em Hebreus, capítulo 11, no primeiro verso, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, esperamos Jesus enquanto é a sua vida que nós vivemos. E mais, o mesmo autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou numa paráfrase, Ele é agraciador daqueles que o buscam. Ele dá graça, Ele dá sustento. Então fé é viver no firme fundamento de confessar a Deus, estar em Deus e viver a graça de Deus. Essa é uma definição mais ampla de fé, de acordo com essas peças bíblicas que nós podemos juntar. E o apóstolo Paulo começa dizendo exatamente isso, de uma maneira que está implícita que vocês estão vivendo a fé verdadeira, porque é uma fé fundamentada no Pai. É uma fé fundamentada em Jesus e na sua obra. Vocês estão vivendo essa graça acompanha vocês. Veja que não é, meus irmãos, fé na fé. Não é fé em qualquer coisa. Eu sei que é bom conviver com pessoas otimistas, na maioria do tempo, né? Tem pessoas que são tão otimistas que sufocam a gente. Mas, via de regra, é bom viver com pessoas otimistas. Elas creem que as coisas vão dar certo, elas creem que vão conseguir contornar os obstáculos,
Mas veja que otimismo por otimismo ainda não é fé. Ainda não é fé. E mesmo que você tenha aí do seu lado, talvez, o seu esposo, a sua mulher, uma pessoa muito otimista, você precisa ensiná-la ou ensiná-lo, vocês precisam ser ensinados pela Escritura de que o mero otimismo, de que as coisas vão dar certo, não é a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira é dependência na graça de Deus, mesmo que as coisas não deem certo. Mesmo que as coisas vão para caminhos incontornáveis de acordo com o nosso olhar humano. Então a fé verdadeira ela está fundamentada, estabelecida no Deus Trino. E mais, ela está crescendo. A fé verdadeira está crescendo. O apóstolo Paulo diz aí, irmãos, devemos dar sempre graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. A fé verdadeira dá sinais de crescimento. Isso aqui é muito interessante. A fé verdadeira, ela dá sinais de aumento. E esse é um diagnóstico que eu e você precisamos. Será que a nossa fé tem aumentado? Será que a fé de quem está próximo de nós, de quem convive com a gente, tem sido aumentada através da edificação mútua dos santos do Senhor? Será que a sua fé do ano de 2024 até onde nós estamos aqui no ano de 2025, no comecinho, você percebeu que ela aumentou? Ela gradativamente se arraigou no Senhor? Porque a fé dos irmãos em Tessalônica aumentava. E esse é o ingrediente de uma igreja poderosa. Uma igreja cuja fé aumenta. Uma igreja plantada em pouco mais de um mês. E mesmo assim era uma igreja que dava testemunho por toda a Acaia, por toda a região da Macedônia. Veja que milagre é isso. Para nós, hoje, é quase que impossível vislumbrar a plantação da igreja em um mês, e em pouco mais de um mês ver essa igreja operante. É como se nós plantássemos uma igreja de bairro e com muito pouco tempo essa igreja fosse inspiração para as demais igrejas plantadas em Goiânia, por exemplo, ou no estado de Goiás. É isso que está acontecendo aqui com os irmãos em Tessalônica. Mas a lógica bíblica ela não é tão difícil assim de entender sobre o aumento da fé. Pois quanto mais nós nos envolvemos com o Senhor, quanto mais nós entranhamos a nossa vida no seu reino, na sua justiça, numa busca ativa, quanto mais o nosso desejo é amar o Senhor, ter um tempo separado para Ele, de leitura, de oração, quanto mais a vida da igreja nos interessa, mais a nossa fé é aumentada. A lógica é essa. Ela não é complicada de entender. O mesmo apóstolo Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo, que foi seu cooperador no envio das cartas a Tessalônica, que também serviu de modelo para essa igreja. Olha, irmãos de Tessalônica, vejam como Timóteo vive e vivam como ele, pois ele está vivendo o modelo do evangelho. Ele diz para Timóteo: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos orientando a todos nós. Fuja de tudo aquilo que capture o seu coração, a sua imaginação, e tire você de um caminho de dedicação e de zelo no Senhor. Fuja de tudo isso. Corra. Se tem alguma coisa que vai capturar e prender a sua atenção de modo que você vai se esquecer do Senhor, fuja disso. É assim que nós devemos viver. Mas, irmãos, não se enganem. É fácil se tornar uma igreja opaca. É fácil se tornar uma igreja fraca. Basta que a sua fé, que a minha fé, que a nossa fé esfrie, diminua ou não cresça. Fique estagnada. Basta que isso aconteça. A estagnação na fé, ela é um perigo porque a gente a gente se acostuma com a presença de Deus de uma maneira severamente perigosa. Achamos que por conhecer os hinos,
por conhecer a liturgia, por conhecer o drama das Escrituras. Você sabe recitar o que acontece de Gênesis a Apocalipse, no quadro da teologia bíblica. Nós achamos que estamos bem, que está tudo seguro. A gente está acostumado com a presença de Deus. Achamos que podemos domar a Deus numa linha segura. Então, a gente peca, pede perdão, mas não há um arrependimento verdadeiro e profundo. E aí eu vou ali, acolá e faço uma boa obra e vá lá. Deus não está irado comigo. Quem sabe Deus até me abençoa com aqueles pedidos que eu venho fazendo na sua presença. Nós não estamos seguros. Se assim for a nossa vida religiosa, se assim for o modo como nós agimos diante de Deus, se não houver desejo, se não houver busca, se não houver um sério compromisso de deixar tudo de lado quando chega a hora da sua devocional, então não há fé, não há crescimento na fé. E nós não precisamos ir muito longe na história bíblica, na história das Escrituras. Sempre que um rei de Israel afrouxava a dedicação ao Senhor, no templo, na lei, o povo perecia em idolatria. Sempre. Esse é um resumo do Antigo Testamento. Quando um rei afrouxava a dedicação do Senhor, o povo perecia. Quando vinha alguém que se voltava ao Senhor, o povo florescia. E na história da igreja também. Está aí a Europa, o berço do maior avivamento que nós poderíamos desejar, a Reforma Protestante. E ainda assim hoje é um continente pós-cristão. É um continente que não tem mais Deus nos seus lugares, nas suas ideias, que começou com filosofias, com o iluminismo, entrando dentro da cabeça de teólogos que logo passaram a duvidar de tudo que fosse miraculoso nas Escrituras. Tudo que envolvia milagre, eles diziam, tira tudo. Vamos ficar apenas com a ética para o homem moderno. E assim, as igrejas hoje, se você já visitou a Europa, você sabe bem o que eu estou dizendo. São pubs, são restaurantes, são no máximo museus ou espécimes históricas. Não passam disso. E a nossa fé também pode virar peça de museu. Sabe quando alguém, ou talvez você mesmo, diz assim, há 10 anos atrás eu era dedicado ao Senhor. Vira e mexe uma pessoa, se chega a nós, pastores, com essa conversa. Pastor, antigamente eu tinha mais zelo, antigamente eu buscava o Senhor. Isso quando a gente não encontra um completo desviado, que diz, não, eu já tive uma vida de igreja, há 10, 15 anos atrás eu era líder da mocidade, eu cantava no louvor. Sabe o que aconteceu? Não nutriu a fé verdadeira. Deixou que as coisas se afobassem no coração, adentrassem, matassem o zelo e a dedicação. E aí nós temos esses que nós chamamos de testemunhos. Não são testemunhos. É triste ouvir isso. De pessoas que não amam mais o Senhor, mas que outrora, lá atrás, tiveram uma vida religiosa, tiveram um contato poderoso com a vida da igreja. É desses que o autor aos Hebreus diz no capítulo 6, que esses caíram da graça. Não é que eles foram verdadeiramente salvos. O autor não está falando sobre a perda da salvação, mas está dizendo de gente que experimentou, mas que não nutriu. E isso muitas vezes aponta para um estado de uma fé que nunca existiu, que nunca foi verdadeira. Então basta que a gente deixe de alimentar o desejo pelo Senhor para que a gente tropece. Mas além de uma fé verdadeira, uma igreja poderosa possui, esse é o segundo ponto, um amor forte. Um amor forte. E aqui o meu sotaque goiano não me deixa mentir de onde eu venho, né? Um amor forte. Verso 3, parte B. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. O tripé aqui, os 3 elementos da teologia do apóstolo Paulo, começam a aparecer agora na totalidade. Agora o amor aqui das caras. O apóstolo diz que o amor uns pelos outros
vai aumentando. Uau! É disso que é feita uma igreja poderosa. Uma igreja que se ama, cujo amor transbordante vai alastrando na sociedade e dando testemunho. Um amor que cresce nos testes da vida, nas provas, nos desafios peculiares e gerais também de todos nós. Essa era, meus irmãos, uma igreja perseguida. Essa era uma igreja que precisava contar com o apoio um do outro para que eles pudessem mesmo sobreviver. Porque imagina você sendo perseguido por ser crente no Senhor Jesus, ser negado a você o direito de fazer compra no comércio local. Já pensou isso? Você, por ser crente, passa ali depois do culto agora no supermercado, perguntam da sua fé e você diz, eu sou crente no Senhor Jesus, e diz, não, aqui você não pode comprar. Era isso que acontecia em certa medida na cidade de Tessalônica. Ou imagine você ter negado o seu direito de ser assistido no hospital. Imagine que você se machuque e vá precisar de uma prestação médica e você não pode ser atendido, porque você é crente no Senhor Jesus. Esse era o nível de perseguição que os irmãos em Tessalônica passavam, porque eles professavam o Cristo crucificado e ressurreto. Mas uma igreja assim, ela floresce nas obras do amor. Quando eu vejo alguém apenas como um mero conhecido nesse espaço público de culto aos domingos, eu não estou nutrindo o amor. Quando eu vejo alguém que por coincidência talvez more no mesmo bairro que eu e se achega a esse local porque está junto nessa região, e é isso aí, você se senta daí, eu fico de cá, e no meio da semana nós não nos comunicamos, nós não nos falamos, nós não nos interessamos pela vida um do outro, nós não estamos nutrindo as obras do amor. Mas quando eu vejo, ou quando você vê, quem está aí do seu lado, como a sua família, como seu irmão e a sua irmã, quando as suas dores são as minhas dores, quando o seu choro é o meu choro e nós compartilhamos lágrimas por aí, juntos, então nós entendemos as obras do amor. Quando o seu ente querido está internado ou passando por dificuldades e ele vira o alvo de oração do irmão que está aí do seu lado, vira alvo de atenção e de cuidado, então nós estamos vivendo uma igreja que se ama. E essa é uma igreja que se ama. Podemos dizer isso. E esse amor, ele ganha a sociedade. Foi assim que aconteceu na igreja de Tessalônica. As pessoas de fora olhavam o quanto essa igreja perseguida se amava e eles ficavam encantados com isso, então a mensagem do evangelho se achegava no coração deles. Mas veja, não é tão diferente para nós hoje. Hoje nós vivemos um tempo de um amor diluído, de um amor descartável. Há sociólogos que dizem que vivemos na era de um amor líquido, ou seja, um amor tão diluído que a gente não tem apego pelas pessoas. Cada um cuida do seu umbigo, da sua própria individualidade e está tudo bem. Esse é o paradigma da sociedade moderna. O máximo da individualidade sendo estimulada, a ponto de que as outras pessoas no máximo são recursos para a minha felicidade. Mas isso não é amor de verdade. Mas quando nós temos um amor verdadeiro, um amor forte, que vem a partir da igreja, nós destacamos a obra de um Deus de amor. Essa é a verdade. Destaca o amor, o maior amor possível. Um Deus que, por amar demais, por amar mais do que qualquer um de nós poderia amar algum dia, se coloca numa posição vulnerável, se faz homem na pessoa do Filho, passa por privações, perseguição, por uma morte horrenda, a morte de cruz, porque Ele amou o mundo de tal maneira que não poupou seu Filho em favor daqueles que o professam, que creem nele. Não tem como chegar nessa altura do sermão e não nos lembrarmos como igreja, como essa igreja local, de quando vivemos isso em uma de suas muitas histórias que nós
poderíamos citar, mas que talvez seja a que esteja mais fresca no nosso coração. Eu estou falando de quando essa igreja demonstrou amor pela família dos nossos irmãos Fernando e Paulo. Presbítero Fernando, que ontem fez aniversário. Eles já haviam experimentado esse amor a partir do Tobias, mas com a Laura isso virou um marco para essa igreja local. Eu não tenho dúvidas disso. Quando a pequena ali, nos seus 2 meses de vida, lutava pela vida, os irmãos não cansaram de orar, de prestar assistência. As irmãs dessa igreja fizeram escalas, se revezaram para alimentar eles. Fernando ainda trabalhando, precisando de ajuda, e essa igreja não poupou esforços para que isso acontecesse. É lindo esse testemunho. E eu falo de púlpito não para nos vangloriar em meio às demais igrejas do Senhor, mas porque essa é uma marca de amor. E a gente precisa se lembrar disso. Porque isso é amor. Um amor que se preocupa. Um amor que pega o telefone, liga e diz: você está bem, meu irmão? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Que pega o carro e se dirige à casa de alguém para levar um presente, um mimo, ou qualquer coisa que mude o ânimo da pessoa naquele dia. Um amor forte faz uma igreja poderosa no Senhor. É assim que nós devemos viver. Paulo sabia disso da parte de Deus, que um amor forte era o motivo de celebração e de sucesso no ministério. Pois ele mesmo diz que o dom supremo é qual, meus irmãos? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor. Esse é o dom supremo. Pedro diz ainda que, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não entenda errado, o apóstolo Pedro não está passando pano para os pecados. O apóstolo Pedro está dizendo que quando nós nos amamos, até mesmo as nossas rixas, os nossos problemas, as nossas picuinhas, elas são dilaceradas por causa do amor de Deus manifesto em nós. E aí uma multidão de pecados é coberto pela graça e pelo sangue de Jesus. É isso que ele está dizendo. E se essa igreja se ama, nós atingimos o sucesso. Isso é sucesso ministerial. E foi assim que certamente Paulo pensou ali com Silas. Ele deve ter dito: Silas, Deus foi bom para conosco, porque a igreja de Tessalônica, ela se ama. Uns cuidam dos outros. Nós não precisamos de um passo a passo cheio de publicidade, de marketing. E não que essas coisas não tenham o seu valor, elas têm, com certeza têm. Eu tenho uma esposa publicitária em casa, eu sei do valor disso. Mas nós não precisamos que a nossa propaganda religiosa seja baseada em arquétipos ou em tipos de como uma igreja deve se portar. Nós precisamos de fé verdadeira. Nós precisamos de amor verdadeiro. Nós precisamos de um amor que é forte e operante. Mas nós precisamos também de uma esperança profunda. Esse é o último ponto. Uma esperança profunda. Versos 4 e 5. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. O último dos elementos é a esperança. Ela não aparece explicitamente como outrora apareceu na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1, no verso 3. Paulo usa a palavra esperança, está muito claro lá para nós. Mas aqui Paulo fala da junção de fé e perseverança aí no verso 4. Fé e perseverança. Ora, fé mais perseverança é igual a esperança. E tem como a gente provar isso, viu? Tem como a gente provar essa fórmula aí. Se alguém gosta de matemática, é professor de matemática. Eu gosto de demonstração matemática, viu, gente? Aqui vai uma curiosidade sobre o pastor aqui. Até hoje eu sou apaixonado por matemática. Eu acho que eu sou um matemático frustrado, no fim das contas. Eu passei muito perto, aos 17 anos, de fazer a minha primeira graduação em matemática. Acabei não fazendo.
Mas a minha esposa às vezes me pega resolvendo exercício de matemática nas horas vagas. Eu sei que ela deve me achar esquisito nessas horas, mas enfim, eu ainda gosto, eu ainda sou apaixonado. E tem como a gente demonstrar essa fórmula aqui, que fé é, na verdade, fé mais perseverança é esperança. Porque veja, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, verso 3, ele diz o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, quando temos a fé, que é o experimentar, ter experiência com Deus, temos essa perseverança, temos no fim das contas esperança. Está aí provado que fé mais perseverança é igual a esperança. E essa esperança, ela nasce de um contexto de perseguição. Esse elemento aqui é muito importante no texto. Então, no melhor que a nossa escatologia, ou a doutrina do fim das coisas, do fim dos tempos, pode oferecer à igreja, entenda, nós seremos atribulados. Nós seremos atribulados de um nível persecutório, de perseguição. Ainda, creio eu, sofreremos sanções na nossa liberdade, na nossa voz. E não ache, meu irmão, que um emparelhamento com o Estado, não ache que uma bancada evangélica vai resolver essas coisas. Não vai resolver. Não vai. Pois há uma boa dose de convicção nas Escrituras de que a igreja vai passar por uma tribulação presente. Nós estaremos no meio do olho do furacão. Então não pense que uma igreja é poderosa quando ela tem voz na sociedade e na cultura. No máximo, isso é legal. É bom ter um espaço na cultura. Não é ruim não vou mentir para os irmãos. Mas para além disso, não pense que o nosso lugar de destaque é algo definitivo. É um lugar que a gente descansa porque a gente tem um certo tipo de voz. Você viu aí que na virada de ano, a emissora SBT transmitiu o show da virada gospel. Os organizadores chamaram aquilo de culto. Claramente não é um culto. É um entretenimento gospel. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Não tem problema. Tem espaço para isso. Tem espaço para você colocar aqui e acolá alguns elementos de entretenimento e ter um momento de louvor. Não que eu goste, mas não tem problema. Eu prefiro uma igreja local fazendo um culto verdadeiro e um junta-pratos. Foi o que a gente fez. Mas há espaço para isso. Se quiser lotar um estádio cheio de crente, de gente que professa Jesus, está tudo certo. O problema é achar que esse é o nosso lugar em que nós vamos ganhar o mundo. O problema é achar que isso vai mudar o Brasil, como os organizadores ali disseram, que aquele estádio cheio iria mudar o Brasil e isso iria ficar para a história e quem estivesse ali teria o melhor ano da sua vida. Eu até fiquei pensando, que pena, né? Então o resto de nós não vai ter o melhor ano da nossa vida. Nós não estávamos lá. Ou se você estava, está tudo bem, viu, meu irmão? Não tem problema nenhum. Mas não é isso que vai ficar para a história. Não é isso que vai ficar para a história. Estádios cheios com entretenimento gospel não é o que fica para a história. Pois o que muda e o que faz uma igreja poderosa é uma esperança profunda. É uma esperança nos dias difíceis. Além do mais, quem que autorizou alguém a profetizar em nome de Jesus que as pessoas sairiam dali com o melhor ano das suas vidas? Para alguns de nós, esse ano, me ouça bem, pode ser o pior ano da nossa vida. Em muitos termos. Pode ser. Talvez nós adoeçamos, talvez percamos alguém, talvez as coisas não deem certo no trabalho. A Bíblia nos ensina a amar Jesus mesmo assim. Para a maioria de nós vai ser um ano regular, um ano comum. Para alguns poucos vai ser um ano realmente diferente, extraordinário. Mas essa não é a promessa de Deus. A promessa de Jesus é muito clara. A promessa é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenham esperança profunda, porque eu, Jesus, o Cristo vitorioso, venceu o mundo
venceu o diabo, venceu a morte. O que fica para a história é gente morrendo para si mesmo e vivendo para Cristo. Abrindo mão do conforto para pregar o evangelho na periferia, em lugares difíceis, em lugares menos favorecidos. O que fica para a história é gente que ama o Senhor com toda a sua vida e transmite isso para a geração seguinte. É isso que fica para a história. Porque isso só acontece se houver uma esperança profunda de sermos aprovados por Deus como dignos do seu reino, que é o que o apóstolo diz aí na sequência, no capítulo 5. Uma vez que ao sofrer, nós não renunciamos, nós não arredamos o pé, nós continuamos firmes, com esperança no Senhor. Somos identificados na obra daquele que sofreu, e sofreu em nosso lugar, contemplando o fruto penoso do trabalho da sua alma, diz o profeta Isaías. Ele ficou satisfeito e aplica essa satisfação em todos aqueles que são comprados pelo seu sangue. A esperança profunda torna uma igreja forte, porque essa igreja ela persevera, essa igreja ela continua, ela não se desmancha na dificuldade da vida, dos tempos, das eras. A esperança profunda aguarda o retorno do rei. Não estamos falando do Senhor dos Anéis, viu, meus irmãos? Mas o rei que virá com forte mão para trazer ira e justiça a todos aqueles que lhe blasfemaram, a todos aqueles que o negaram. A esperança profunda, eu digo que é como viver com aquele sentimento dos Correios. Sabe qual é? O sentimento dos Correios? Sabe quando você recebe aquela mensagem? Sua encomenda saiu para entrega. É bom, não é? Você fica com esperança o dia inteiro de pegar aquele seu pacote, aquela sua compra. Seu dia é alimentado por aquilo. Nós devemos viver com isso diante do Senhor, porque Ele está voltando. O rei já está para sair e vir buscar os seus. A igreja sempre viveu assim. E os sinais dos tempos se acumulam, meus irmãos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, nos diz Tiago, no capítulo 5, a partir do verso de número 7. Com isso eu quero fazer algumas aplicações e encerrarmos nessa manhã. John Stott, ele faz uma pergunta: acaso você está desconcertado com a sua fé? Você está sentindo um senso de inadequação na sua busca por Deus? Então comece por aí. Comece por aí. A fé terá os seus obstáculos. O próprio Senhor Jesus disse que alguns estariam tão preocupados com a vida que a fé não iria florescer. Então comece por aí, seja sincero diante de Deus. Pode dizer sem medo: Senhor, eu tenho pouca fé. A minha fé é pequena. Aumenta a minha fé. Transborda a minha fé. Então é só pedir e ficar sentado, meus irmãos? É assim que funciona? Não. O mesmo Senhor Jesus Cristo disse: busque, bata a porta, insista, seja insistente na sua busca por Deus, faça isso nem que você morra tentando. Faça isso, comece por aí. Leia a sua Bíblia, mesmo sem vontade, mesmo sem a disciplina que você tanto sonha e espera para ler a Bíblia todos os dias. Comece por aí. Ore, mesmo que aqueles 2 minutos pareçam um show da virada da SBT. Não, brincadeira. Ore, mesmo que pareça uma eternidade. Mesmo que pareça difícil. Comece por aí. Não é fácil. Mas cada vez mais, nessa busca, nessa insistência, o Senhor vai trabalhar no seu coração. Essa é a primeira aplicação. A segunda é: ame com força. Ame de verdade, ame as pessoas. Ame como Jesus amou. Meu irmão, minha irmã,
Tira essa cara de quarta-feira, meio-dia, sabe? Aquela cara emburrada, que não quer conversar com ninguém, pessoa que não dá espaço, não dá abertura. Você já chega perto dela, você já até recua, porque você vê a cara dela e fala, eu não vou conversar com essa pessoa. Não seja assim. Ame as pessoas, experimente amar com doação, com tempo, com seus recursos, e você vai ser preenchido pelo amor de Deus. Pois esse é um atributo comunicável que Ele quis nos ensinar. Disse até mesmo para nós amarmos os nossos inimigos. Você quer algo prático então para aplicar esse sermão a respeito do amor? Sem perda de tempo? Qual nome lhe vem à cabeça agora, quando você pensa em uma pessoa para ajudar de alguma forma? Que nome que vem aí na sua cabeça? Vem um nome? Vá atrás dessa pessoa. Vá atrás dessa pessoa. Ame essa pessoa de alguma forma. Com seu tempo, doando recursos, o que quer que seja, o que você precisar para demonstrar amor. Faça isso. Terceira e última aplicação. Alimente a sua esperança. Nada melhor do que alimentar a esperança profunda no Senhor Jesus do que uma reunião de oração. Não tem coisa melhor para você experimentar a esperança no Senhor do que uma reunião de oração. Logo mais em fevereiro nós estaremos retornando com as nossas orações dos homens, mas você não precisa ficar preso a isso. Faça em sua casa, chame seus familiares, reúna os seus irmãos e irmãs, o seu pequeno grupo, só para orar, e você será alimentado profundamente na esperança do Senhor. Essas são 3 aplicações para você, que você saia daqui praticando a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra mexe com a gente, e é assim que deve ser. Senhor, se a nossa fé está pequena, se a gente não tem amado o Senhor de verdade, não tem amado os nossos irmãos, e se a gente não tem tido uma esperança verdadeira e profunda no Senhor, na sua volta, muda o nosso coração, nos transforma, nos faz pessoas com uma fé verdadeira, com uma busca sincera diante do Senhor, nos faz pessoas que amam de verdade, que não estão preocupadas com o próprio umbigo meramente, que não estão centrados em si mesmos, nos seus sonhos, hobbies, paixões, mas faça de nós pessoas que amam, que se dedicam, que doam tempo, que soam sangue, se preciso for, para ajudar o irmão ou a irmã. Faça de nós pessoas que têm um sentimento diário de Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pessoas que são alimentadas pela perspectiva de que um dia, e não demora esse dia, o Senhor vem nos buscar. Que assim seja essa igreja, uma igreja poderosa no Senhor. Que assim seja a igreja presbiteriana Bueno. É minha oração, em nome de Jesus. Amém.